O Capitão Pátria é o personagem mais assustador de The Boys, e não é por causa dos poderes, é por causa de uma coisa que ele faz com a gente aqui fora da série, no mundo real. Quando eu falei do Soldier Boy, a maior parte dos comentários era a mesma coisa. Eduardo, ninguém supera o Capitão Pátria, ele é disparado o mais assustador. E isso é interessante, porque a série nunca precisou dizer isso de forma explícita, a gente simplesmente percebe. Me fala o verdadeiro motivo, eu quero ouvir você dizer. Fala! Eu quero que eles me amem. A maioria do público entende que ele é um monstro, um narcisista genocida e justamente por isso acha o personagem incrível. A gente ama odiar o Homelander. Ele é aquele vilão que você passa o episódio inteiro xingando, mas se alguém pergunta quem é o melhor personagem da série, a resposta sai quase automática. É ele, o Capitão Pátria. Então por que quando a conversa vira comparação, parece impossível aceitar que alguém possa ser pior que o Capitão Pátria? É aí que começa a parte realmente perturbadora dessa história. Quando alguém comenta que gosta do Capitão Pátria como personagem, sempre aparece outra pessoa para atacar como se isso fosse automaticamente uma defesa moral do que ele faz dentro da série. De um lado, quem está só fascinado com um vilão bem construído, do outro, quem lê isso como se a pessoa estivesse passando pano para genocídio, política e ideologia. No meio desse conflito, existe uma minúscula parcela que realmente trata o Pátria como referência moral, como se ele estivesse certo sobre o mundo, mas essa galera é a exceção, e é justamente por isso que vale separar as coisas. O que deixa o Homelander tão perturbador não é só o que ele faz, é o que ele provoca em quem está assistindo. Quando a câmera está nele, a gente se revolta, fica indignado, quer ver alguém finalmente enfrentando esse cara, mas ao mesmo tempo reconhece que ele é o motor da série, o centro de gravidade de The Boys. A resposta para esse aparente paradoxo não está em justificar moralmente as atitudes dele, mas em reconhecer duas coisas: um roteiro escrito para te manipular emocionalmente e uma interpretação tão boa que faz o monstro ser impossível de ignorar. Tem gente que confunde isso. Uma parte bem pequena do público começa a tratar o Pátria quase como se fosse alguém que fala verdades, como se fosse uma espécie de mal necessário, ou um símbolo político a ser seguido fora da tela. A série mostra um narcisista perigoso, mas as pessoas assistem de um jeito tão deslocado da ficção que enxerga ali um modelo, quase uma referência ideológica. E esse é o perigoso ponto em que a ficção começa a vazar, e o personagem deixa de ser só assustador dentro do universo de The Boys para se tornar assustador como um sintoma. Ele revela o tipo de figura que algumas pessoas escolhem admirar quando acham que estão apenas consumindo entretenimento. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para os comentários do vídeo sobre o Soldier Boy, aparece outro fenômeno curioso. Preste atenção. Não, o Soldier Boy é literalmente o único herói sensato. Na realidade, nosso mundo atual precisaria de um cara como ele. Eu acho o Capitão Pátria pior, porque ele é instável. Ele tem uma mente fraca e surta facilmente. Soldier Boy é um babaca escroto, mas a cabeça dele ainda funciona. Você ainda pode conversar com Soldier Boy, meter umas cervejas nele, dar uns cigarros e negociar. Capitão Pátria é imprevisível. Eu discordo, Homelander é moralmente pior. Ali, o consenso é quase absoluto de que o Capitão Pátria é mais assustador. Muita gente foi nos comentários discordar da ideia de que o Soldier Boy poderia ser pior, e os argumentos se repetem com pequenas variações. O Pátria seria moralmente inferior, mais instável, mais imprevisível, alguém que não tem nenhum código além do próprio ego. Já o Soldier Boy, para boa parte do público, é lido como um homem de outra época, um cara de um código torto, ultrapassado, violento, mas ainda assim ele tem um código. Tem um comentário chamando ele de grande herói, homem de palavra, exemplo de homem. Alguns eu sei, é ironia, mas nem todos. Como se ele fosse um retrato distorcido da masculinidade antiga, mas minimamente reconhecível. O Homelander não, ele é o puro suco da podridão presente em nossa época. É o ego inflado pela fama, é o narcisismo sem freio, é a instabilidade de alguém que nunca ouviu não na vida e de repente tem o poder de um deus na mão. Esses comentários ajudam a entender porque tanta gente considera o Capitão Pátria mais assustador sem nem pensar duas vezes. É muito compreensível. Ele é um monstro que está em toda cena importante, aquele que você acompanha desde o início da série,
que a série constrói camada por camada. A humilhação, a carência, o complexo de Messias. E não podemos esquecer, o prazer em ver os outros com medo. A série não deixa você fugir dele. O Soldier Boy, em comparação, chega tarde, com menos tempo de tela, mais envolto em relatos do que em presença. Ele existe muito na memória dos outros personagens, como um trauma de guerra, como pai abusivo, como lenda violenta, e menos na vivência contínua do espectador. O medo dele é herdado, você sente porque as vítimas contam. Já o medo do Homelander é imediato. Você tá lá presente vivendo cada cena perturbadora e nojenta. Você sente porque está lá, trancado no mesmo cômodo que ele, vendo o olho dele brilhar de raiva, sem saber se alguém vai sair vivo daquela cena. Tem um fenômeno da psicologia chamado de Vale da Estranheza, que originalmente foi pensado para explicar por que a gente se sente desconfortável com robôs, por exemplo, muito parecido com seres humanos. A lógica é mais ou menos assim: quanto mais algo se parece com a gente, mais empatia a gente sente, até que chega num ponto em que é quase humano, mas não é. E é justamente nesse quase que mora o incômodo. A pele parece estranha, o olhar é vazio, o sorriso não acompanha o olho, nosso cérebro olha e pensa, tem alguma coisa muito errada aqui. Só que nesse vale da estranheza não existe só no visual, a gente também sente isso no campo moral. Não é só quando um rosto parece humano demais, é quando um comportamento parece humano demais, mas falha num ponto essencial daquilo que a gente reconhece como humanidade. Basta lembrar dos famosinhos de internet quando estão pedindo desculpas, lendo um texto cheio de "eu entendo vocês, quem me conhece sabe", mas sem nenhum traço real de culpa. A aparência de humanidade está ali, mas falta alguma coisa no núcleo. Sinceridade, autenticidade, eu não sei. Com o Capitão Pátria, o que a série faz é jogar a gente direto nesse vale da estranheza moral. Ele não é uma criatura perversa, distante, incompreensível. Ele sente carência, inveja, medo de ser esquecido, ciúme, necessidade de validação. Tudo isso é extremamente humano, quase banal. Qualquer pessoa que já se sentiu humilhada em público, ignorada, substituída, consegue entender a raiva que ele sente. Só que a verdade é que ele tem um poder de um deus, zero empatia real e nenhum limite ético. A estrutura emocional é reconhecível, mas o resultado prático dessa estrutura é inumano. É por isso que estar no mesmo cômodo que ele, como espectador, é tão perturbador. Porque em vez de olhar para um demônio de outra dimensão e pensar "isso nunca existiria", a gente olha para o Capitão Pátria e pensa "eu entendo exatamente o que ele está sentindo". E ao mesmo tempo, nós sabemos que o que ele faz com esses sentimentos é monstruoso. Esse choque entre familiaridade emocional e o horror moral é o fundo do vale da estranheza. A série pega traços que qualquer um de nós poderia ter em escala pequena e estica até o limite, sem nenhum freio. O medo não é só de um super-herói psicopata, é o medo de perceber o quanto de monstros assim pode nascer de estruturas muito parecidas com as nossas. Se você combina trauma, poder absoluto e uma sociedade obcecada por imagem. Por isso, quando eu disse que Soldier Boy poderia ser pior em alguns aspectos, a minha intenção nunca foi colocar ele acima do Pátria em uma espécie de ranking oficial de monstros. Era falar de um tipo diferente de medo. O Capitão Pátria é o terror que todo mundo enxerga. O cara que pode matar uma multidão em segundos e sorrir para a câmera logo depois, seguro de que metade do público ainda vai aplaudir. O Soldier Boy é o fantasma de outra era, o trauma que não tem tanto espaço para se desenvolver em tela, mas que carrega marcas profundas em quem conviveu com ele. Se você quer assistir ao vídeo do Soldier Boy, eu vou deixar um card aí em cima para você clicar e vai ser redirecionado para o vídeo. A série não teve tempo suficiente para mostrar tudo o que torna esse passado tão temido, e isso pesa na forma como o público compara os dois. Ainda assim, o fato de a esmagadora maioria dos comentários bater na tecla de que o Capitão Pátria é mais assustador e ponto final, diz muito sobre o próprio personagem. Ele ocupa um lugar tão central no nosso imaginário que acaba virando unidade de medida. Para muita gente, ser pior que o Capitão Pátria é quase impossível, e talvez seja esse o ponto final que torna ele tão perturbador. Ele é o vilão que você xinga, odeia, teme, critica, e quando acaba o episódio ainda assim lembra-se dele como o melhor personagem da série.
É claro, muitos de vocês, eu estou falando pela maioria. A série construiu um monstro tão bem feito e o Anthony Starr interpretou esse monstro com tanta precisão que o resultado é essa ambiguidade desconfortável. A gente sabe que deveria rejeitar tudo o que ele representa, mas como espectador não consegue parar de querer ver o que ele vai fazer em seguida. E é nesse espaço entre o horror moral e a fascinação estética que o Capitão Pátria se torna de fato mais assustador do que qualquer outro vilão que a TV pudesse inventar. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Tem algum personagem em The Boys, ou talvez pode ser em outra série também, que consegue ser mais assustador que o Capitão Pátria em algum aspecto específico? Ou ele é o topo da cadeia alimentar e acabou? Me conta nos comentários que eu quero ler as suas justificativas. Quem sabe isso não se torna uma série aqui no canal e tenho mais vídeos sobre esse tópico. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.